Good night, everyone. Então, hoje a gente vai analisar os phrasal verbs. Os phrasal verbs ocupam cerca de 70% do vocabulário americano. Então, 70% a 80%. Então, grande parte do vocabulário americano. Então, o que são phrasal verbs? A gente já viu que são verbos fraseados, mas o que é a estrutura dos phrasal verbs? Então, a estrutura dos phrasal verbs é baseada no verbo. Então, o verbo é o principal, pelo que a gente vê aqui no exemplo, mais a preposição ou um advérbio, tá? Então, é um verbo juntando com a preposição ou um verbo juntando com um advérbio. Então, aqui alguns exemplos. O verbo get significa conseguir ou fazer. O verbo look significa só ele sozinho olhar. O verbo break significa quebrar. E o verbo grow é crescer. Então, a gente vai analisar algumas circunstâncias. O get significa, novamente, fazer ou no sentido de pegar. Look é o verbo olhar. Break é no sentido de quebrar. E grow no sentido de crescer. Quando a gente junta com uma preposição ou um advérbio, ele vai mudar o sentido totalmente. Por isso que em inglês a gente não pode traduzir ao pé da letra, porque nós temos os phrasal verbs. E aí é o exemplo. Get up já muda o sentido levantar. Looking for significa procurar. E nós também temos o turn, que é no sentido de virar, hand no sentido de segurar, look também, igual eu mencionei, no olhar, e find, encontrar. E aqui ele deu o exemplo de 8 verbos normais, mas só que preposicionados agora. E aí vão mudar o sentido. Então, get up já muda para o sentido de levantar. Looking for, procurar. Break up significa separar. Grow up, crescer. Turn off, apagar. Hand over, entregar. Looking after, cuidar. E find out, descobrir. Então, a gente já viu aqui que, juntando com um advérbio ou uma preposição, ele vai alterar todo o sentido. Então, todas essas aqui são preposições e aqui nós já temos os advérbios. E aí, o mais comum deles é o verbo get, né? O phrasal verb get. Esse que é um dos mais utilizados na língua estrangeira. Então, nós vamos ver que o get aqui, ele juntando com adverbs, around, away, across, after, along, around, ele vai ter o sentido. E juntando com preposições também vai mudar o sentido. Então, quando eu utilizo o termo get out, significa quando alguma coisa está por vir. Então, come around something. Então, alguma coisa está por vir. Quando eu utilizo get away, é quando você pede para... Tem 3 sentidos. Quando você pede para a pessoa fugir, escapar, a pessoa conseguiu escapar e você fala get away, correr atrás dela. Have away é quando você quer saber a origem de onde que a pessoa é. E get away é no sentido de também de começar a se mover. Então, get away é muito comum em filme quando pede para a pessoa correr, fugir, se movimentar. Então, indica movimento. Get across, nós temos como sentido é mover de um lado para o outro. Então, to move from one side, então mover para um lado. To the other, então é quando você está se movendo de um lado para o outro. Literally or figuratively, então literalmente ou figuramente. Get after significa também 3 sentidos. Get after. Então, quando você have into action to person of something. Então, quando você vai fazer uma ação, have into action, attempt to catch or defend another. Quando você vai fazer uma ação inesperada, attempt to convince another move in action. Ou também quando você vai realizar uma outra ação convincente. Get along indica 2 sentidos. Survive to well enough, sobreviver, ou fazer algo suficiente, do well enough, fazer algo suficientemente bom, ou interact or coexist well without argument or trouble, ou quando você também vai relatar um argumento ou um problema. Get around também é uma expressão quando eles utilizam quando
alguma coisa está por vir, é o mesmo que eu mostrei antes, né? E get at é quando você understand or certain by investigation. Então, você tenta entender sobre uma investigação. Ou também quando você tenta ter acesso a alguma coisa. Então, a gente tem N situações que o juntando get muda totalmente o sentido. Então, por isso que a gente não pode traduzir em inglês ao pé da letra. O take também é bastante comum, só o verbo take significa tomar ou pegar. E quando a gente utiliza take after, take away, take back, take down, take it in, take it off, take on, take out, take over, take to, take around, take up, take after, já vamos ver vários sentidos. Então, o mais comum é take off e take on. Take off é quando você é no sentido de remover alguma coisa, especialmente um pedaço, a piece of cloth. Então, é quando você vai tirar algo. Então, piece of clothes é no sentido de um pedaço of clothes, da vestimenta, no sentido quando você está tirando a roupa e vai e vestir uma outra roupa. Leave the ground and the fly. Então, também outro sentido é você deixar o chão e voar. Take off, passarinho. Então, mesma coisa. O take off também é no sentido de decolar, tá, pessoal? É nesse sentido também. Quando o avião vai decolar, eles falam take off. Então, leave the ground and fly. Então, vai deixar o chão e voar. Take off. Take on, nós temos a seguinte concepção. Accept a job é quando você vai aceitar um trabalho. Task or responsibility. Responsibility, então, é assumir uma responsabilidade. Então, take on. Take out é um exemplo. Go to a restaurant and pay for everything. Take out é quando você vai a um restaurante e vai pagar por todas as coisas lá que você for consumir. Take out. Take over é being to have control of something. Começar a ter o controle de alguma coisa. Take over, você assumir um controle. Take to é begin to something as a regular activity, begin to like. É quando você vai começar alguma coisa, né, como uma atividade regular. E aí, no começo, né, uma atividade regular no começo, que você começa a gostar. Então, take to por exemplo, go to the gym, academia, go to do homework, as atividades. Take around é quando você vai show out the interest in futures, mostrar sobre todos os interesses sobre alguma coisa. Take up significa start or begin something such as a job, começar ou começar algo que exige bastante empenho como um serviço. Também a gente vê que é muito utilizado para serviço. Take out, take on. Take after é no sentido de resemble somebody in your appearance, behavior ou character. Então, quando você vai descrever alguém, né, ou na sua aparência, no seu comportamento, na sua característica. Take after. Take away é remove something from one place and put in the other. Take away é quando você vai mudar algo, né, de um lugar e vai passar ele para outro. For example, I take away my dishes for another wardrobe. Então, eu mudei minhas coisas para um outro guarda-roupa. Então, take away é você fazer essa transição de alguma coisa de um lugar para o outro. Take away. Return something. Take back é quando alguma coisa retorna. Take back. Take down é write down. É você escrever. Take it in é quando go and see something or visit a place. É quando você vai ver alguma coisa ou visitar um lugar. Ok? Então, bastante utilizado get and you take. E alguns comuns que são utilizados phrasal verbs English. Então, aqui nós temos os phrasal verbs e nós temos o meaning, que é o significado. Ask around significa to ask some questions from many people. Então, você vai perguntar algumas questões, né, para muitas pessoas. Adapt onto something é quando você vai equal, corroborate effect. Então, quando você vai igualar, corroborar, ou seja, reforçar um fato. Ask
someone out, então é quando você vai convidar alguém para um encontro. On the date, toma cuidado que date não é data, é encontro. Ask someone out. Então, ask someone out é uma expressão comum em inglês que significa convidar alguém para um encontro. Blow something up. Então, é no sentido de exagerar. Back someone up significa to support, apresentar um suporte. Blow up é no sentido de explodir. Break down é no sentido to stop functionally. Vehicle, machine, etc. É quando você tem uma parada de funcionalidade ou no veículo ou na máquina. Break a thing down é to divide and subdividing. Então, você vai dividir ou subdividir. Breaking something, to enter forcibly ou interrupt. Então, você vai forçar uma interrupção, ou interromper no caso. Break up é to end a relationship. É interessante, é você terminar um relacionamento. Drop out é to quit a class, school, etc. É você ficar quieto na aula, na escola, etc. Ficar comportado. Fall apart, to break into pieces. Então, é você quebrar algo em pedaços. Então, por exemplo, I fall apart my cup coffee. Então, eu quebrei em pedaços minha xícara de café. Figure something out. Então, to study, understand. Figure, então, entender, estudar. Fill something. Então, é quando você vai escrever uma informação em um formulário. Get away, então é to go on a vacation, a leave. Então, quando você vai para uma viagem ou você vai partir. Get back é quando você vai retornar. Então, get back. Get on something, to step onto something. Então, você vai fazer parada em algum lugar, alguma coisa, parar alguma coisa. Get up é no sentido de você levantar-se da cama. Give up é no sentido to stop, try, não parar de tentar, ou seja, não desistir. E go ahead to proceed, start, initiate something. Então, quando você vai proceder, começar ou iniciar algo. Então, são os phrasal verbs mais comuns. Por isso que a gente não pode traduzir eles ao pé da letra. E aqui a gente tem vou fazer um pequeno comentário, né, das questões que eu parei com vocês na 10 e na 11, né? Acho que foi 10, aliás, 9 e 10. Exactly, 9 e 10. Aliás, 9 e 10, isso. E aqui na questão 9, pessoal, vocês vão simplesmente escrever o nome dos clothes, né? As peças de vestimentas em inglês. Cinto, tênis, vestido, meia e sweater, né? O sweater. E aqui a gente já analisou a questão 10 sobre os tempos verbais. Então, qual que é a estrutura da número 1, que é precedido por um verbo to be e tem a formação do ing no final? A gente já viu que esse tempo, vocês têm que analisar primeiro se o tempo é presente, passado, futuro e a estrutura do verbo. Então, aqui nós temos o verbo write, nessa segunda nós temos o verbo like e na terceira nós temos o verbo to be was. Então, esses verbos aqui, vocês vão ter uma base. Quais são? Só que esse verbo aqui, ele é junto com o verbo to be. Então, nós temos uma estrutura aqui que verbo to be mais o ing. Lembrando que esse verbo to be é presente. Então, bem fácil aí descobrir o tempo verbal. Então, a tradução seria: eu estou escrevendo uma redação sobre global warming. Então, eu estou escrevendo uma redação sobre aquecimento global. His father likes to watch football games. Então, seu pai gosta de assistir jogos de futebol. He was a lovely grandfather. Ele era um avô adorável. Então, hoje a gente encerra a nossa videoaula 6. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, see you later. Bye, bye.